Salve, salve rapaziada, canal dos três novamente na área. Pra quê? Pra falar da semana 13 da NFL, semana quente, que infelizmente teve a lesão do Cairo Santos. Mais uma vez o kicker brasileiro saiu machucado. O Igão perdeu depois de muitas semanas. Fica ligado que tá começando mais uma vez o Halftime. Só precisamos ver. Opa, eita. Então vamos começar falando do jogo de quinta-feira, o jogo que abriu a semana 13 da NFL, que foi a vitória do Dallas Cowboys jogando em casa 38-14 contra o Washington Redskins. Foi uma verdadeira pancadaria do Dallas. A lei do ex funcionou muito bem. O Alfred Morris correu para mais 100 jardas. 127 jardas. Teve uma partidaça. O Dez Bryant se tornou o maior recebedor de touchdowns de Dallas. São 72 recepções para o recebedor agora mandando na franquia. E foi uma partida muito boa, né? Dentro de casa, a gente precisava dessa vitória. O Elliott só volta na próxima semana ainda. Então foi uma vitória para manter as esperanças de wild card ainda vivas para Dallas. Para Washington acabou o ano, né? Para Washington acabou o ano. Cousins foi bem mal, linha ofensiva foi bem mal, o time... Kirk Cousins teve 2 fumbles bizarros em sequência, foram 4 turnovers no primeiro tempo. Foi um desastre para o time de Washington, que mais um ano aí eles estão tentando chegar nos playoffs e caem para um time de divisão. Bom, começando com os jogos de domingo, a gente teve a vitória do Minnesota Vikings jogando fora de casa, 14-9 contra o time montanha-russa também, junto com o Ravens, né? O Atlanta Falcons está num sobe e desce danado durante a temporada. Julio Jones, que tinha tido uma partida para mais de 200 jardas semana passada, essa semana foi muito mal. O Xavier Rhodes, falando do Julio Jones, teve uma partidaça. Ele anulou o Julio Jones o jogo inteiro. E, cara, o Atlanta depende muito dele, do Coleman e do Sanu. São as 3 peças-chave do ataque e nenhum dos 3 jogou bem. A defesa de Minnesota, mais uma vez, foi um timaço, um time muito coeso. E Case Keenum jogando muito bem. Case Keenum teve, se eu não me engano, 27 para 30. Foi 25 para 30, 227 jardas e 2 passes para touchdown, um jogo quase perfeito. O cara errou 5 passes. O Griffin também na defesa para Minnesota está jogando muito bem também. E pro lado de Atlanta tem um calendário muito difícil pela frente, 2 confrontos diretos contra o Saints. Tem que vencer, se não vencer, tem que vencer e senão vai ficar muito difícil. Tem mais um confronto contra a Carolina também. Então para Atlanta ele se classificar, ele vai ter que bater cachorro grande. Jogo que a gente teve domingo, vitória do New England Patriots jogando fora de casa, 23-3 contra o Buffalo Bills. Tyrod Taylor saiu contundido, foram 3 QBs de Buffalo no jogo, nenhum conseguiu passe para touchdown, foi um massacre. Os 3 juntos não passaram nem para mais de 100 jardas. A defesa de New England finalmente apareceu, semanas consecutivas aí não cedendo menos de 17 pontos. E o ataque de New England sempre produz mais que isso. O Brady não teve a partida dos sonhos também. Gronk teve um late hit no defensor e acabou sendo suspenso por uma partida. O Brady também chegou na casa das 65 mil jardas aéreas. O quarto só ele, Breeze, Brett Favre e Peyton Manning tem essa marca. E o Brady não jogou muito bem também no primeiro tempo, mas para o Patriots foi uma vitória segura, 23-3, a defesa destruiu mesmo. Falando em Patriots, coordenador ofensivo e defensivo. Guardem essa informação que já eu falo mais. Então tá bom. Bom, outro jogo que a gente teve no domingo foi a vitória do San Francisco 49ers, venceu mais uma, dessa vez com o Garoppolo de titular, mas ele não deu nenhum passe para touchdown, foi 15-14 contra o Chicago Bears, os 15 pontos de São Francisco foram em field goals. O Garoppolo foi bem, ele teve apesar de ter uma interceptação, foram 293 jardas. Quase para 300 jardas, ele conseguiu avançar muito bem no campo. O Carlos Hyde não teve uma partida muito boa, o jogo terrestre de São Francisco não funcionou, mas a primeira partida como titular ele mostrou que é um bom lançador, que é um cara que vai ficar pela franquia aí mais pelo menos uns 5 anos aí. Eu acho que
que ele deve ser o futuro dessa franquia. E aí o Cairo Santos, que Lesionado. foi a péssima notícia da semana, lesionou, tá fora, já foi cortado. Voltou E- no Jet. E o Nugent foi contratado. Então, para nós brasileiros, é mais uma notícia ruim. Jogo de domingo, o jogo mais equilibrado que a gente teve foi a vitória do Green Bay Packers jogando dentro de casa, 26-20 contra o Tampa Bay Buccaneers, o jogo que foi decidido apenas na prorrogação. Para quem torce para os Packers, vive ainda a esperança de talvez uma classificação pro Wild Card e a volta do Arão, né? Já estão falando que logo ele já tá apto a treinar normal, então se essas vitórias continuarem, provavelmente a gente vê ele ainda. Eu acho que o camisa 12, não sei, eu vi algumas imagens, eu vi algumas coisas, acho que pode ser alguma coisa que eles estão apressando muito, até porque eles têm chance de chegar em playoff, e ele já é um QB que já está com seus 30 e alguns anos, então todo ano agora é uma última chance para ele chegar no Super Bowl, ele que chegou uma vez só, mas o time do Green Bay ainda tem gasolina aí no tanque. Eu acho que se ele voltar bem na semana 15 que estamos falando, eles têm grandes chances mesmo de chegar. E Tampa Bay já era. Tampa Bay no começo do ano, para mim, era o time mais equilibrado da divisão até pelas contratações, o poder ofensivo que eu pensei que fosse ter de profundidade de campo, com o Deshaun Jackson, com o James Winston tendo um ano bom ano passado. Mike Evans. Com o Mike Evans, não funcionou, não clicou. O corpo de running backs não funcionou bem também. A defesa teve muitos desfalques, muitas lesões na defesa. E Tampa Bay também o ano já está acabado. Um jogo que a gente teve no domingo, jogo de divisão, um jogo importante para os Titans que venceram mais uma. Jogando dentro de casa, venceram o Texans por 24-13. Vitória importante para Tennessee que ainda sonha com o título da divisão. O Mariota não vem bem. De novo teve uma partida com altos e baixos. Mas o Tennessee é aquele time enjoado. A defesa pressiona demais o QB adversário. Forçaram turnovers novamente e venceram uma partida crucial aí contra Houston para a briga nos playoffs. Já que o Jacksonville também venceu sua partida, para o Tennessee foi fundamental vencer essa partida. Surra do final de semana, hein? Miami Dolphins 35-9 contra o Denver Broncos jogando em Miami. Uma surra. Miami. Cara, 2 safeties na partida, nunca tinha visto isso. 3 interceptações do Trevor Siemian. A defesa de Miami simplesmente trucidou o ataque do Denver. E a defesa não funcionou. A defesa de Denver não funciona. O treinador já está com a cabeça prêmio já. Bem provavelmente o Vance Joseph vai ser mandado embora. Jogaram sem a equipe tá ali dessa partida, tudo bem que ele faz uma falta. Estava suspenso por causa da treta com o Cabotry. Cara, Denver, um ano, sério, acho que lamentável. Von Miller disse estar muito triste por ter um ano perdido no melhor ano da carreira dele, na melhor forma física. E para Denver é esperar a free agency e pegar um QB aí, veterano aí que vai estar, talvez o Eli, a gente não sabe o futuro dele ainda, de repente o Kirk Cousins, até mesmo no draft tem boas opções, então vamos ver, para Denver é QB, assim, agora. O jogo mais louco da semana com a vitória surpreendente ainda. Tudo bem que o Kansas City não vem numa sequência boa, mas o Jets venceram o Kansas City Chiefs em casa, 38-31, jogo com muitos pontos. E o Chiefs chegou a abrir 14-0 no piscar de olhos. Não, o Travis Kelce teve uma partidaça, o Tyreek Hill também voltou a produzir bem. O Alex Smith voltou a lançar bolas em profundidade. Só que o ponto crucial... Ele teve um ótimo jogo. Foi a defesa, cara. A defesa do Kansas City tá muito mal, tá sentindo demais a falta do Eric Berry. O Josh McCown teve 2 CDs corridos. Começou a correr com a bola essa temporada, né? Ele já tá até com acho que mais de 4 CDs corridos. Então, para os Jets é uma temporada acho que de mais de surpreendente, cara. Surpreendente, mostra que pode brigar por coisa melhor. Não, e descobriu 2 bons recebedores, o Curse e o Anderson, então tá reformulando bem, se melhorar essa defesa aí vai dar trabalho no que vem. É o melhor time de Nova York essa temporada. Com certeza. De longe. Mais um jogo de divisão que a gente teve esse domingo foi a vitória do Jacksonville Jaguars 30-10 contra o Indianapolis Colts jogando em casa.
Jacksonville também vai caminhando tranquilamente para classificar, né? Qualquer time que tá pegando o Indianapolis tá indo bem. O time de Indianapolis em casa, ele é um time que ele é um pouquinho mais resistente. Mas fora de casa, Mas fora de casa ele vai só pra passear. Ele é tipo o Cleveland Browns. Não, e era um matchup muito difícil, como a gente falou, a linha ofensiva do Indianapolis é a pior e Jacksonville tem a melhor linha defensiva. Calais Campbell se tornou o jogador com mais sacks em uma temporada por Jacksonville, chegou a 12 sacks e meio, fazendo um ano espetacular. O Ramsey está jogando demais também, o cornerback está anulando todos os tops recebedores que ele enfrenta. Então, assim, Jacksonville, pra mim, ao meu ponto de vista, assim, vai ser uma pedra no sapato do Patriots aí, se tiver um confronto direto. Do lado de Indianápolis, o Frank Gore se tornou o 5º maior corredor de todos os tempos. Ele que é um veteranaço, jogou no São Francisco, então, pra Indianápolis aí tem um ponto legal aí do Frank Gore também, entrando no top 5 da liga. O time com mais pontos nessa semana foi o Baltimore Ravens, fez 44-20 no Detroit Lions, jogando em casa. O Baltimore Ravens, que o Lele fala que é o time montanha-russa, subiu. Vamos ver até quando ele vai durar. Foi um time que jogou bem, conseguiu... o Joe Flacco teve um jogo bom. Exato. O time teve um jogo bom, mas o que acabou dando essa chuva de pontos aí para Baltimore foi no final que Detroit começou a jogar de qualquer jeito, começou a forçar muito o jogo, e aí tiveram 2 turnovers que foram retornados para TD, e aí a partida foi pro lixo de uma vez. Detroit, mais uma vez, é o time que corre e não chega a lugar nenhum. Na verdade não corre, né? Porque não tem jogo. Lança e não vai a lugar nenhum. Tem o Matt Stafford lá com um braço monstro, mas já era a temporada e Baltimore vai brigar aí no Wild Card com certeza. Vamos falar agora da vitória do Chargers, vitória mais sofrida do que o esperado, né? O Philip Rivers de novo com a partidaça. O Keenan Allen se tornou o primeiro jogador da NFL a ter uma partida 3 partidas seguidas para mais de 100 jardas, mais de 10 recepções e um touchdown, cara. Então, assim, o Keenan Allen tá produzindo lá em cima, o Rivers também cuidando muito bem da bola. A partir da metade da temporada, o Rivers não tá errando mais. E, ao que tudo indica, é um time que vai pegar o título de divisão aí. Kansas City não tá fazendo nada, então... Outro time da divisão que o Leandro falou que tá bem, que ainda também briga, é o Oakland Raiders, que venceu o Giants, perdeu mais um, o New York Giants, jogando fora de casa 24-17. O Marshall Lynch fez uma partida muito boa, teve mais de 100 jardas, um touchdown. Um TD de mais de 50 correndo, Beast Mode ativo novamente. A parte boa realmente foi essa, porque defensivamente eles conseguiram 2 sacks no Gene Smith, no famoso Gene Smith, e ele não conseguiu arrumar nada. Novamente na red zone, o que o Gene Smith sempre fez? Entrega a bola para o adversário. E o Giants perdeu mais uma partida, teve o seu treinador mandado embora, e a confusão tá gigante lá. O presidente falou que na verdade só tinha conversado que era para tirar ele se os jogos tivessem, só era para tirar o Eli, se os jogos tivessem para 30 pontos de diferença, 20 pontos de diferença no último período, e o McAdoo não entendeu as palavras dele direito. Então tá uma confusão muito mal contada. Essa história fica muito estranha. Ele passou muito a mão na cabeça dos dois, tanto do Jerry Reese quanto do McAdoo. Jerry Reese também, general manager, entrou no barco e foi mandado embora. E passou um pano na situação mesmo. Falou que o time precisava mudar agora porque as coisas não estavam legais do jeito que estavam. Acho que ficou muito estranho isso. Mesmo ele tendo vindo a público falar, ele deixou muita coisa no ar, não respondeu muita coisa, se o Eli vai ser o futuro da franquia ou não. O Eli que vai ser titular na próxima partida. Como que vai seguir isso? As únicas coisas que ele deixou lá já certos que o espanhol vai ser o head coach, né, para esses últimos jogos, e o assistente do Jerry Reese vai ser o general manager até o final da temporada, e aí eles já vão começar a entrevistar general manager
para achar alguém para depois ir atrás de treinador. Voltando ao que eu tinha falado no jogo dos Patriots, Matt Patricia, coordenador defensivo dos Patriots, que ano passado já teve algumas entrevistas com outras equipes. Ele é um nome forte pro time dos Giants. Josh McDaniels, outro nome fortíssimo e que tem muito o gosto do pessoal lá dos Giants. Um dos jogos mais esperados que a gente teve essa semana foi o confronto de divisão entre New Orleans Saints e Carolina Panthers. Os Saints venceram 31-21 numa semana que foi importantíssima, já que Atlanta perdeu e eles conseguiram tirar um jogo de Carolina. Detonaram. O Alvin Kamara é o primeiro calouro a correr para 600 jardas no ano e receber mais de 600 jardas de passe também no ano de calouro. Então, Kamara vem destruindo essas últimas 5 semanas, aí ele é o cara da liga. Não vejo ninguém com um calouro com mais potencial que ele, né? Principalmente nessas últimas 5, 6 semanas, o cara tá destruindo mesmo. O Saints está jogando muito bem, a arma deles é o jogo corrido. Se você não conseguir parar o jogo corrido deles, eles vão ganhar o jogo. Simples. Quem perdeu nesse final de semana jogando em casa foi o Arizona Cardinals, tomou 32-16 do Los Angeles Rams, um jogo que também foi decidido rapidinho. Os Rams abriram 2 touchdowns, depois o Arizona até chegou a esboçar uma reação, mas não conseguiu. Pro lado de Arizona só fica mesmo o Larry Fitzgerald, né, cara, que é um cara que continua tendo um ano surpreendente. Ele bateu aí 2 recordes essa semana, é a 10ª temporada já com mais de 75 recepções. Só ele mais 3 recebedores tem isso. E ele chegou também a 1.200 recepções na carreira. E tá em 3º lugar, só atrás do Tony Gonzalez e do Jerry Rice. Esse cara é monstro, ele tem que renovar, tem que jogar mais um ano. Esse cara merece um Super Bowl. Ele ou trocar, ou de repente sai do Arizona. Vai lá pro Patriots lá, jogar um Super Bowl. Não, e agora que a Arizona já não briga por nada, foi bem claro no final do jogo que eles estão tentando dar a bola no Fitzgerald para ele bater todos os recordes possíveis. O Rams jogou bem de novo, defesa muito bem. Jared Goff não teve um jogaço, mas ele teve um jogo ok. Lançou uma interceptação logo no começo do jogo, enquanto o jogo ainda estava valendo. E aí o resto do time foi muito bem, Gurley jogando direitinho. O time também é outro time que está muito coeso. Vou falar agora do Sunday Night Football. Rapaziada, o Igão perdeu. O 15-1 não é mais possível, o sonho acabou. Perdeu jogando fora de casa, perdeu para o Seattle Seahawks 24-10. Foi um show do Russell Wilson, o que ele jogou não está escrito. Ele teve 227 jardas, 3 passes para touchdown, mas ele levou o time nas costas. Assim. Foi um jogo onde as defesas foram bem, mas quem definiu o jogo foi o quarterback. Carson Wentz não teve uma partida ruim, mas falhou em momentos importantes. Ele conseguiu ter um out of bounds na linha de 1 jarda, num fumble que a bola saiu do campo e que ia levar os Eagles para o empate. Teve uma jogada também do LeGarrette Blount que ele chegou na linha de 1 jarda, prestes a empatar, mas teve uma falta bizarra que levou o time para trás e culminou num field goal. Então o Eagles perdeu, o Seahawks jogou melhor, mas o Eagles ele poderia ter feito uma partida melhor ofensivamente. O ataque que vinha vindo muito bem essa semana deixou a desejar. Fora Doug Peterson, fora Carson Wentz, vamos tacar fogo no carro de jogador porque a temporada tá perdida. Lógico que não, né? Então, cabeça no lugar, segue o baile, vamos classificar e é importante para ver o que não pode fazer quando jogar contra a Seattle. Foi a vitória do Pittsburgh Steelers jogando fora de casa 23-20 contra o Cincinnati Bengals. Os Steelers chegaram a ficar 17 pontos atrás do placar, mas venceram. Cara, uma partida marcada por assim, agressões sinistras. A gente sabe que, e na própria transmissão ia mostrando que esse confronto é marcado por diversas faltas que são tornadas depois de embates entre os dois times. E teve uma jogada do Shazier que foi muito grave, ele na hora de fazer um tackle, Nobody has seen his legs move at all ele caiu, since parece the que hit. não estava conseguindo He sentir immediately as grabbed pernas, for his então, assim,
middle of his Vamos ver o que back. acontece aí, tomara que ele Was able to consiga roll over onto his se back, but his recuperar legs dessa- really have not dessa moved lesão. Falando sobre a partida, from that position since he's been on the ground. o time de Cincinnati dominou o primeiro tempo inteiro, 17-0. Aí no final do segundo período, no 2-minute drill ali, o time do Pittsburgh conseguiu chegar bem próximo da endzone, mas preferiram chutar um field goal para diminuir o placar. Aí Pittsburgh voltou no segundo tempo já bem, já botando pontuação. Cincinnati conseguiu fazer uma campanha de 5 minutinhos, conseguiu chutar um field goal de 40 jardas ali com uma campanha de 50 jardas e depois mais nada, 3 and out atrás de 3 and out. E, cara, se você quer ganhar dos Patriots, se você quer ser campeão, você tem que jogar assim. Esse é o objetivo de Pittsburgh. Não acredito, depois do que eu vi ontem, até muito porque o Shazier é um dos caras mais importantes dessa defesa. A defesa, depois que ele saiu, tomou muita corrida, nossa, foi um show de corrida pelo meio, ninguém parava o John Mixon. Não, o Giovanni Bernard. Os dois. Os dois, ninguém parava nenhum dos dois. E o Shazier é o cara, eles que jogam um 3-4, o Shazier é o cara que divide ali o piano com o outro linebacker para parar essas corridas. Deixa eu só falar que o Big Ben é o 8º jogador a chegar à marca de 50 mil jardas também, mais um feito aí pro Big Ben. Bom, então é isso, rapaziada. Passamos a limpo a semana 13 da NFL e agora, como de lei, a gente vem com os palpites da semana 14. Então fica ligado aí que chegaram os palpites. Bom, então vou começar com os palpites. O jogo de quinta-feira, Thursday Night Football, Atlanta Falcons e New Orleans Saints em Atlanta. Saints. Jogos de domingo, Buffalo Bills e Indianapolis Colts em Buffalo. Buffalo. New York Giants e Dallas Cowboys, o jogo em Nova York. Dallas. Giants. Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions, o jogo em Tampa. Tampa Bay. Detroit Lions. Detroit Lions. Kansas City Chiefs e Oakland Raiders, o jogo em Kansas. Kansas City. Oakland. Kansas City. Houston Texans e San Francisco 49ers. San Francisco. Jogo em Houston. São Francisco. Cleveland Browns e Green Bay Packers, o jogo em Cleveland. Green Bay. Cincinnati Bengals e Chicago Bears, o jogo em Cincinnati. Cincinnati quem? Chicago Bears. Cincinnati. Carolina Panthers e Minnesota Vikings em Carolina. Minnesota. Los Angeles Chargers e Washington Redskins em Los Angeles. Chargers. Denver Broncos e New York Jets, o jogo em Denver. Jets. Arizona Cardinals e Tennessee Titans em Arizona. Tennessee. Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles em Los Angeles. Rams. Segunda derrota seguida. Rams também. Agora é o 13-3. Isso aí, eu acho que vai... Jacksonville Jaguars e Seattle Seahawks, o jogo em Jacksonville. Jogasse, hein? E Seattle não tá jogando muito bem fora de casa, não. Eu vou de Jacksonville. Tu viu? Saxonville. Eu vou de Seattle. Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers, de novo os Steelers. Quinta, segunda e domingo, 3 semanas seguidas. Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, o jogo em Pittsburgh. Esse que é um jogo que tradicionalmente tem poucos pontos. É só field goal também a maioria das vezes. Mas Pittsburgh. Eu vou de Pittsburgh também. Eu vou de Steelers também. E pra fechar a semana 14, Miami Dolphins e New England Patriots, o jogo em Miami. Qual a chance do Baltimore ganhar 3 jogos seguidos, né? Difícil. Eu vou de New England. Patriots. Eu vou de Patriots. 7 passes pra touchdown do Brady. Caralho. Pra quem não tem, ele vai tirar o atraso dessa semana. Então é isso, rapaziada. Final de halftime, mais um halftime vai chegando ao fim. Então, já aquele blá 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 de tudo, se inscreve no canal, dá o like, compartilha também, dá uma moral pros meninos, que semana que vem a gente tá de volta falando do que de melhor aconteceu na semana 14. Então é isso, fica ligado que semana que vem a gente tá de volta. Tamo junto. Aquele abraço.